Muito bem, amigos, vamos lá com mais um vídeo aqui no Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube. Você pode participar, né, deixando aí o seu joinha, clicando, dando seu like aí, comentando. Também você pode se inscrever no canal e também pode compartilhar, né, para que o YouTube nos dê uma força aí, né, através das visualizações. E não se fala outra coisa no Brasil, né? Essa situação de Alexandre de Moraes, né, dessa ditadura que ele acabou empregando, né, a ditadura do judiciário no Brasil, e que está difícil de sair. Agora, o problema é o seguinte, né, ele tinha o poder até o dia 20 de janeiro, depois não tem mais o amparo do governo Biden dos Estados Unidos com a agência USAID, né, e a coisa ficou difícil. Hoje, por exemplo, no plenário do STF, o semblante já não era mais o mesmo. Falou em coragem, falou em enfrentamento, né, em defesa da soberania, falou tudo isso, mas claramente sentiu, né, durante a sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal, ou do Extremo Tribunal Federal, como eu costumo dizer, né, hoje o ministro Alexandre de Moraes rebateu, sem citar nomes, as recentes críticas do governo dos Estados Unidos e de parlamentares, né, do Partido Republicano. Nos últimos dias, um órgão ligado ao Departamento de Estado norte-americano criticou decisões do judiciário brasileiro, enquanto que um comitê da Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que pode impedir Moraes de entrar no país, né? E em seu discurso, Moraes defendeu a soberania do Brasil e a independência das instituições nacionais. Ele disse, por exemplo, que nestes 73 anos da sede oficial da ONU, é importante que todos se reafirmem o compromisso com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e do juramento integral em defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, coisa que ele tem atacado há muito tempo. Agora vem falar em soberania, né? O ministro também destacou a independência do país ao lembrar a data de sua emancipação de Portugal. Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822, disse ele, né? E com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, né? Independente coisa nenhuma, né? Nós estamos aqui à mercê, né, da ditadura do judiciário, né? Nós estamos vivendo isso aí. Os esquerdistas vão falar, que ditadura, não existe ditadura no Brasil, não existe comunismo no Brasil, eles sempre dizem isso, né? Você criticando isso é ditadura? Muitos dos críticos estão exilados, né? E se eles não forem derrubados, daqui a pouquinho, quem critica, qualquer um que critica esse governo, os ministros, ou o judiciário brasileiro, vai acabar tendo a voz calada, não tem jeito. Onde que é proibido? Né? Onde é proibido criticar uma autoridade? Onde? É só em países de ditadura. Na democracia, você pode responder na justiça por alguma acusação, por alguma ofensa, né? Mas ser preso ou ser perseguido, né, porque está falando mal de um governo, do judiciário, é só em países de ditadura. Aqui nós supostamente vivíamos em uma democracia, hoje não vivemos mais. O ministro também citou, né, o escritor Guimarães Rosa ao afirmar que a vida exige coragem, né, dos indivíduos. Moraes ainda comentou de forma indireta a manifestação de apoio do colega Flávio Dino, que sugeriu uma visita a Carolina, no Maranhão, em alusão a possível restrição de sua entrada nos Estados Unidos, né? Eles tentam brincar, tentam dizer que está tudo legal, mas não está, né? O projeto de lei aprovado por um comitê da Câmara dos Estados Unidos argumenta que Moraes violou a liberdade de expressão ao ordenar que plataformas norte-americanas, incluindo o X, o antigo Twitter, suspendessem ou removessem 150 contas de redes sociais. Entre os perfis afetados estariam contas de residentes e jornalistas dos Estados Unidos, né? E os congressistas que defendem a medida alegam que tais ordens representam censura e violam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão. Se aprovado, o projeto poderá impedir que Moraes entre no território norte-americano, ampliando a tensão diplomática entre os dois países. Aliás, essa tensão já foi aumentada, né? O Itamaraty ontem, que
horas antes tinha dito que não ia se intrometer na situação, emitiu uma nota que parece que foi redigida pelo próprio Alexandre de Moraes, né? O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, divulgou na noite de ontem uma nota oficial, né? E isso aí elevou a tensão diplomática entre o Brasil, vai elevar, né, a tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, ao criticar duramente a declaração de um departamento do governo americano sobre a imposição de multas a empresas sediadas nos Estados Unidos e censura a residentes no país. Diz a nota, parte da nota: o governo brasileiro rejeita com veemência qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e reafirma a importância a respeito do respeito ao princípio republicano e da independência dos poderes garantido pela Constituição Federal de 1988, segundo destacou Itamaraty. Quem é que politizou tudo? O judiciário brasileiro é que politizou tudo, o governo brasileiro politizou tudo, né? A nota oficial foi uma resposta à manifestação do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos, feita pelas redes sociais e replicadas pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O órgão americano, vinculado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, criticou o bloqueio de plataformas e redes sociais de matriz americana, como o X e o Rumble, e a censura de usuários residentes nos Estados Unidos. A nota ainda afirma que o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os... Aliás, essa é a nota dos Estados do órgão americano, né, que é o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental nos Estados Unidos, né? O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão, segundo a afirmação do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos, né? E o posicionamento do Itamaraty insere-se em um cenário de crescente embate, né? Embate jurídico, até disputa jurídica aí, forte, né? E administrativo também contra o ministro Alexandre de Moraes do STF, podendo converter-se em um incidente de maiores proporções na relação bilateral, né? É que, na verdade, o que acontece? Eles estão tentando dobrar a aposta para se manter, né? Só que já era hora de ter parado. Quando Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, que eles perderam o poder financeiro da USAID, claro que tem outros apoiadores aí, né? Principalmente a Europa, mas a maior parte vinha dos Estados Unidos. Quando eles perderam esse amparo, né? Essas costas largas, essa proteção, eles já deviam ter parado. Agora, resolveram dobrar a aposta e a resposta vai vir, né? Vai vir, não tem jeito. E nós vamos ver o que vai acontecer, porque são só as primeiras medidas que estão sendo tomadas contra essa censura, né? A verdade é que Alexandre de Moraes e os ministros do STF se sentiram muito poderosos e acabaram errando a mão, né? Além de perseguir os brasileiros, né, resolveram perseguir brasileiros nos Estados Unidos. E aí não tem jurisdição para isso, não tem poder para isso, mas se sentiu muito poderoso e agora vai ter que aguentar as consequências. É assim que funciona, é assim que vai funcionar. E a gente sabe, e nós vimos, né, pela reação aí do Alexandre de Moraes, a cara sisuda, ele sentiu o golpe, acusou o golpe, né? Ele rebateu as recentes críticas do governo dos Estados Unidos e dos parlamentares do Partido Republicano, mas sentiu, acusou o golpe, sim, o ministro Alexandre de Moraes. O semblante é diferente, né? Aquele semblante de risadinha debochada tá indo embora, né? Não foi o que ele mostrou hoje no plenário do STF, não, né? Ele deu uma segurada, a cara mais amarrada, né? E realmente está sentindo a pressão aí o ministro Alexandre de Moraes. Em relação ao Itamaraty, fica claro, né? Muito claro que essa nota oficial parece até redigida pelo ministro Alexandre de Moraes, né? E aí, divulgada a nota, levou outra paulada e vai levar mais paulada, aí não tem jeito. E a situação no Planalto
tá difícil pro governo, né? Pro povo tá mais difícil ainda, né? Mas esse governo desastroso que tá levando o Brasil para lama, né? Tem aí deixado o Lula, o presidente Lula, escanteado, né? Os políticos do centrão, né, que são sempre os oportunistas, já viram que a situação ali foi pro balaio e já devem sair, já nem querem mais cargos no governo do Lula. Então a situação de abandono começa a acontecer. O Lula está sendo praticamente abandonado por sua equipe, né, pelo PT, pelo próprio PT. O PT vive em conflito geral entre eles. Por quê? Porque a situação não é nada favorável ao governo, e isso tem incomodado a cúpula do PT, que não vê mais em Lula, né, o poder de antes. E o Lula provavelmente não vai ser o candidato a presidente do PT nas próximas eleições. A situação dele é complicada, a desaprovação é muito grande, né, e a rejeição é muito grande. Só que aí é aquela história, né, por mais que o PT tente lançar outro nome, a rejeição com a esquerda, com esse povo que está no poder aí, que teve no poder desde 2003, ela é grande também, né? É automático a rejeição contra o esquerdismo, com essa tentativa de implantação do comunismo aqui no Brasil, né? E eu acho que já foi, né? Um governo que chapurdou. O problema é que ele levando esse governo, né, pro buraco, ele está levando o povo brasileiro, né? O povo brasileiro está passando fome. Os mais pobres estão passando fome, não tem jeito. Os alimentos estão a cada dia mais caros, né? E eu digo a cada dia porque se você vai no mercado hoje comprar, vamos dar um exemplo aqui, mortadela, amanhã já é outro preço. Esses dias eu fui ao mercado e a gente vê como altera, né? Paguei num pão de forma R$ 5,98, né? Ele no outro dia estava R$ 7,98, né? Aumentou R$ 2,00 em 24 horas. Hoje ele já está R$ 9,90. Então, quer dizer, todo dia tem um aumento. A cartela de ovo com 20 ovos, 20 unidades, que antes era R$ 11,00 e por muito tempo ficou assim, agora está R$ 18,00. Em alguns lugares já está R$ 20,00, né? Então a situação está pesada, tá difícil, né? O problema esse governo pode chafurdar, o problema é que está levando o povo junto, está levando o país junto. A situação está complicada para nós brasileiros. Vamos seguir aqui com o Fatos, Informações e Opiniões. Lembrando para você que você tiver aqui um evento, né, e quiser ter um baile aí em tal região, manda para cá que a gente divulga, tá bom? Tiver algum torneio de futebol, na parte esportiva que a gente vai falar, também do futebol, quem organiza torneio de sinuca, nós vamos também divulgar aqui. É só passar as informações para a gente que nós estamos aqui prontos para atender a população, que afinal de contas o canal Fatos, Informações e Opiniões é um canal da voz da população de Ponta Porã. E ainda falando da situação de perseguição no Brasil, uma das que mais chama atenção e que pouco se faz, né, e poucos conseguem alguma interferência em favor da vítima, é a situação do Daniel Silveira, né, o ex-deputado federal Daniel Silveira. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o CIDH, vai ouvir o advogado Paulo Faria da defesa de Daniel Silveira na sexta-feira, amanhã então, né, dia 28. O encontro entre Faria e membros do órgão da Organização dos Estados Americanos vai acontecer por videoconferência. Conforme o advogado, o objetivo é detalhar os abusos jurídicos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, né, no caso do ex-deputado, que foi condenado a 8 anos e 9 meses de cadeia. Atualmente, Silveira se encontra em uma colônia agrícola em Magé, no Rio de Janeiro, a pouco mais de 60 quilômetros da capital fluminense. E o advogado disse que vai levar detalhes sobre as violações de direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos e tortura física e psicológica, né, a que Daniel Silveira está sendo submetido por agentes do Estado, configurando tortura de acordo com a lei número 9.455 de 1997, segundo disse o advogado à revista Oeste, e disse que vai levar, né, detalhes para reforçar os pedidos de medidas cautelares a favor
de Daniel Silveira. É mais um caso escabroso aí de perseguição, né, a políticos de oposição, né? Não cometeu crime nenhum, né? E está preso, ficou preso em Bangu, né? E agora ele está numa colônia agrícola em Magé. A situação dele é complicada, fora os participantes, né, do 8 de janeiro, que muitos nem estavam lá, né, no dia e acabaram sendo condenados, outros estão esperando a condenação, né? Então a situação de perseguição aqui, ela se confirma, né, no Brasil. Só não vê esquerdista e jornalista maluco, né, que não consegue ver que há uma ditadura, há uma censura no Brasil. E a tentativa de censurar as redes sociais continua grande, né? Ela só não aconteceu e não vai acontecer mais, eu acho, né? Por causa da situação em que o STF agora está enfrentando com os Estados Unidos. Senão, o projeto de censurar as redes sociais, ela iria continuar firme. Vamos agora para a parte esportiva do nosso Fatos, Informações e Opiniões, porque nós vamos falar de Libertadores de América e vamos falar de Copa do Brasil também. Tivemos time sul-mato-grossense em campo ontem, mas já está eliminado. Infelizmente, o time de Dourado jogou ontem contra o time de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, o Caxias, né? E teve chances para fazer gols, jogou bem, mas não aproveitou, né? Pecou nas finalizações e acabou sendo derrotado por 2-0. Gols de Tomás Bastos aos 19 minutos do primeiro tempo, né, de pênalti, e com um gol já nos acréscimos, o Caxias passa a enfrentar o Fluminense, que fez 8-0 no Águia de Marabá. Vamos ver aqui, mas antes de falar da Copa do Brasil, eu quero falar da Libertadores, que está aí, né, com a sua fase de pré-Libertadores na sua segunda fase. Ainda tem mais uma fase de pré, né, para chegar aí à fase de grupos. Vamos aos resultados, então, porque nós tivemos aí os jogos para definir aí os times que se classificaram a terceira, né, a fase de pré-Libertadores. E a grande surpresa da rodada foi a eliminação, né, do Boca Juniors. Perdeu para o Alianza Lima nos pênaltis lá em Buenos Aires. Tinha perdido o jogo para o Alianza no Peru, perdeu lá em Lima por 1-0. E na volta, na Bombonera, ganhou por 2-1, mas nos pênaltis perdeu por 6-5 e acabou eliminado, né? O Boca Juniors do goleiro brasileiro Marquesan. Mas nós também tivemos na terça-feira o Santa Fé ganhando do Deportes Iquique, como havia perdido por 1-0, foi para os pênaltis e o Deportes Iquique venceu nos pênaltis por 2-1 e passou. O Bahia ganhou do The Strongest por 3-0, se classificou sem maiores sustos, né? O Nublense empatou com o Boston River em 1-1. Como o Boston River do Uruguai tinha vencido a primeira partida por 1-0, se classificou. O Barcelona de Guayaquil enfrentou o El Nacional, também do Equador, né? E empatou em 1-1. Como havia vencido, o Barcelona venceu o primeiro jogo fora de casa, ele se classificou e vai enfrentar o Corinthians, que ganhou do Universidade Central da Venezuela por 3-2, num jogo que sufoco, hein? Passou o Timão e o seu torcedor ontem lá na Neoquímica Arena, né? Fez 1-0 logo em cara, tomou o empate. Fez 2-1, tomou o empate com uma falha do goleiro Hugo. Fora as ameaças do valente time da Universidade Central da Venezuela, né? 3-2, o Coringão conseguiu passar num sufoco danado, né? Para aqueles que são supersticiosos, né? A Libertadores para o Corinthians, aqui ele conquistou, começou justamente num sufoco danado contra o time venezuelano, né? Quando o Corinthians empatou já aos 47 minutos do segundo tempo, depois foi campeão invicto da Libertadores. Claro, a história é outra, os times são outros, mas para quem é supersticioso tá aí, né? Ganhou de um time venezuelano no sufoco, depois goleou, né? No Brasil por 6-0, na época era o Deportivo Táchira. E agora, só que dessa vez foi a Universidade Central da Venezuela. Para mim, um time quase amador. E o Corinthians teve sufoco, passou por um sufoco danado, teve dificuldade para passar pelo time venezuelano. Empatou em 1-1 na Venezuela e ontem 3-2 para o Corinthians, mas o time valente da Universidade Central e o Corinthians com muita dificuldade, né? Teve momentos do jogo em que os jogadores do Corinthians caíram na pilha, na provocação dos jogadores da Venezuela, quase que a vaca vai para o brejo, né? Quase mais um vexame histórico aí
Até agora 2 times brasileiros foram eliminados na pré-Libertadores, o Corinthians e o São Paulo, né? Vamos ver se o Corinthians consegue passar por essa pré-Libertadores aí. O Corinthians agora vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, né? O Barcelona do Equador. Eu não sei se já tem os confrontos definidos, acho que as datas ainda não estão definidas, né? Porque nós teremos aí, tivemos já essa classificação, né? Agora já para a terceira fase, mas não tem ainda, né? Não tem ainda a data dos confrontos aí. O Corinthians vai enfrentar o Barcelona, só que isso já está definido, só não está definido a data. Bom, vamos continuando aqui com mais resultados. Deixa eu ver aqui mais resultados da Libertadores ontem, já na sua segunda fase de pré-Libertadores. O Corinthians do Sufoco se classificou, o Cerro Porteño está jogando, está empatando em 1-1 com o Monagas, mas ganhou de 4-0 fora de casa. O Cerro deve se classificar, né? Ainda hoje tem o Melgar do Peru jogando contra o Tolima. O Melgar ganhou fora de casa por 1-0 e pode jogar aí por um empate que se classifica. Depois, o Barcelona do Equador e o Corinthians tem aqui uma data prévia, que pode ser no dia 5 de março, né? Ou seja, já na semana que vem, né? Nós estamos aqui no penúltimo dia de fevereiro, dia 5, então quarta-feira que vem já, né? Corinthians e Barcelona. O jogo vai ser lá primeiro, né? Primeiro lá, Barcelona e Corinthians. E aí no dia 12 o jogo da volta, né? 5 e 12 o jogo da volta lá na Neoquímica Arena. Mas ainda há que confirmar. Provavelmente serão essas as datas. Então os próximos confrontos já definidos: Barcelona do Equador e Corinthians, Deportes Iquique do Chile contra o Alianza Lima do Peru, o Boston River do Uruguai enfrentando o Brasileiro Bahia, né? Os confrontos já definidos. Na Copa do Brasil tivemos jogos ontem, muitos jogos, né? Muitos jogos pela Copa do Brasil. E nós vamos conferir aqui os resultados dos confrontos, né? De ontem, da segunda fase aí da Copa do Brasil, né? Aliás, primeira rodada da Copa do Brasil, né? Nós tivemos o Barcelona da Bahia perdendo para o Atlético. O Atlético se classificou, vencendo por 2-1. O Maringá eliminou o Juventude, 1-0. O Operário Sul-Mato-Grossense perdeu para o Criciúma nas Moreninhas por 1-0. O time catarinense passou. O Operário de Várzea Grande empatou em 0-0 com o Sport Recife, mas nos pênaltis venceu e se classificou para a segunda fase, né? O Pouso Alegre foi derrotado pelo Atlético Paranaense, 2-0. O Dourados, ali no Douradão, perdeu para o Caxias por 2-0. O Caxias segue e o Dourados está eliminado, né? O Cascavel eliminou o América Mineiro ao vencer por 1-0. O CSE perdeu em casa para o Tombense por 3-1. O Guarani de Bagé ganhou lá em Bagé do Altos do Piauí por 2-1 e se classificou. O Águia de Marabá tomou um 8-0 do Fluminense, né? O Fluminense é o próximo adversário do Caxias. Votuporanguense e Aparecidense de Goiás empataram em 2-2. O time goiano venceu nos pênaltis e se classificou. O Jequié perdeu para o Retrô. O Jequié da Bahia perdeu para o Retrô de Pernambuco por 2-1. O Oratório do Ceará, né? Acabou perdendo para o São José do Rio Grande do Sul por 3-1. Aliás, não é do Ceará, não, é do Amapá. O Oratório é do Amapá, né? E o Maracanã empatou com o Ferroviário num confronto cearense, né? Empatou com o Ferroviário em 1-1. Só que nos pênaltis, o time de Maracanaúba, né? O Maracanã, venceu por 5-4 e se classificou. O Parnaíba recebeu Confiança e foi goleado 5-0. O União do Tocantins ganhou do América de Natal por 4-2. O Barcelona de Rondônia foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 4-1. O Gás foi derrotado pelo Remo por 4-0. O Humaitá e o Operário Paranaense empataram em 0-0 nos pênaltis. O time paranaense venceu por 3-1. O Concórdia ganhou da Ponte Preta por 2-1. Aí a Ponte Preta sendo eliminada da Copa do Brasil, né? Injustamente não se classificou no Campeonato Paulista. E isso baqueou o time que perdeu para o Concórdia, né? De Santa Catarina por 2-1. O Ceilândia vai empatando com o Coritiba em 0-0. Nós temos ainda Souza e Bragantino jogando hoje. O Rio Branco joga contra o Novo Horizontino. A Portuguesa Paulista, né, joga contra o Botafogo da Paraíba.
a Inter de Limeira joga contra o Vila Nova nos jogos de hoje. São essas as informações de momento. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno.